Bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Enche toda a terra da tua glória. Obrigado, Jesus, pela tua beleza em nós. Obrigado pelas tuas fontes. Flui no teu trono. Nós te glorificamos e te exaltamos. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua. Sim, Senhor, declaramos que não há outro em ti. Por isso te exaltamos, te glorificamos e te damos a honra que é devida a ti, Jesus. Obrigado, Pai. Glórias ao teu nome para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Chamou a igreja. É sempre um motivo de alegria quando estamos reunidos para celebrar o Senhor. Amém? Nosso Deus é um bom Deus. Ele nos ama e é um Deus que fala hoje. Aleluia. Tivemos uma semana abençoada no monte, onde a nossa atenção esteve voltada para vidas a serem ganhas, vidas a serem gerados para o nosso Deus. E algumas coisas nós aprendemos ao longo da semana. Primeiro, o diabo já não tem nenhum direito legal na vida de qualquer mundano. Eu não estou falando na vida do cristão, na vida do mundano. Ele não tem qualquer direito legal. Amém? Porque o preço que Jesus pagou na cruz é o suficiente, foi o preço suficiente para anular o argumento que o diabo tinha para acusar. Esse argumento o diabo perdeu. Então ele já não tem direito legal. Segundo, nós temos o direito legal de orar, de interceder pelas vidas por conta da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um direito legal que nós temos para dizer: queremos a salvação deste, daquela, deste, do Beltrano, do Ciclano. Amém.
dizer, o único, eu não digo isso vantagem, que o diabo não sei se ele tem vantagem, mas o único instrumento que o diabo precisa usar o único instrumento que o diabo usa é a ignorância. Porque o mundo desconhece o preço que Jesus pagou. Então o mundo está na ignorância. E Deus diz que a ignorância é a razão pela qual o homem é destruído. A falta de informação. Mas quando chega a informação, é por isso que Jesus diz: vão por todo mundo anunciar o Evangelho. O que é anunciar o Evangelho? É levar a informação ao mundo de que Jesus pagou o preço para a tua salvação. E quando isso acontece, não há como o diabo impedir. Então ele usa a cegueira. A cegueira é exatamente o sistema que ele usa para manter as pessoas na ignorância, de forma que o Evangelho não entre na vida daquela pessoa. Então é a razão pela qual nós nos levantamos para poder orar, para poder interceder, para poder dizer ao diabo: tu não tens direito legal de aprisionar esta vida, tu não podes, o teu tempo de domínio sobre essa vida terminou. Amém. Deus nos deu a autoridade sobre o inferno. Amém? O inferno não prevalecerá sobre a igreja. Isso significa que o inferno vai tentar travar a porta para nós não entrarmos, mas nós vamos entrar e arrancar as vidas que estão lá. Você crê nisso? Amém. Você concorda com Deus? Amém. Aleluia. Então, por isso nós estamos em convocação de oração, de gerar essas vidas. E é importante fazermos isso. Amém? Tudo começa pela oração. Glória a Deus. Amém. Hoje queremos trazer um assunto relacionado com profecia, um assunto profético. A Bíblia diz: onde não há revelação, o povo perece. Amém? E Deus, Ele se importa conosco. Deus está interessado na nossa vida, está interessado no nosso bem. Ele não quer que sejamos encontrados de surpresa. E nós não podemos agir como a geração no tempo de Noé, porque muitas vezes agimos desta maneira. Veja que Noé, quando ele começou a pregar que o dilúvio vai vir, as pessoas no tempo dele não aceitaram, não acreditaram. Amém? Jesus disse que o que aconteceu no tempo de Noé também vai acontecer nos últimos dias, um pouco antes da minha vinda. O que significa que muitos não vão aceitar a advertência que Deus está trazendo nesses dias. Porque o mesmo aconteceu no tempo de Noé. Amém? Um exemplo, eu não estou dizendo que vai ser assim. Se eu dizer que Jesus vai vir depois de amanhã, você vai acreditar? Isso vai trazer muita dúvida na cabeça. Amém? Vai trazer muita dúvida na cabeça. Por quê? Porque muitos de nós não queremos que Ele venha depois da manhã. Esse é o grande problema.
Porque nós ainda queremos ver até a próxima semana, e ainda temos coisa para fazer na próxima semana, no próximo mês, aí você começa a ver, mas se vier depois da manhã, o que vai ser? Na próxima semana eu tenho um compromisso, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Vamos começar a leitura a partir do versículo 3 e o verso 4. Vamos ler os versos 3 e 4 deste capítulo. E é bom nós entendermos o que Deus está a falar ao seu povo. Amém? E estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe disseram: diga-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século? Vamos parar primeiro no versículo 3. Amém? Certamente você já ouviu falar várias vezes deste texto. O versículo 1 desse capítulo começa que os discípulos estavam a apresentar Jesus, estavam a mostrar a construção do templo. O templo era magnífico. E começaram a falar o tempo que durou a construção e o tipo de material que foi usado para se construir aquele templo. Portanto, naquele momento, Jesus, ele olha para todo o cenário e olha para os discípulos e o povo ao redor e ele diz: não fiquem impressionados com isso, porque vai chegar um dia que não ficará pedra sobre pedra. Chegará um dia que isso vai ser destruído e transformado em pó. E Jesus se retira, vai para o monte. E enquanto estava sentado ao Monte das Oliveiras, ele e os seus discípulos, os discípulos vieram a Jesus e disseram: Senhor, nós ouvimos que o Senhor falou lá. Diga-nos, essas coisas quando vão acontecer? Essa foi a primeira pergunta. Porque aqui fizeram duas perguntas aqui. Quando vai acontecer essas coisas? Primeiro. E a segunda pergunta é: qual será o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus, no capítulo 4, versículo 4, ele começa a dizer: Jesus respondendo disse: tome cuidado para que ninguém os engane. Ponto aí, né? Ou tem uma vírgula? Tem um ponto aí. Amém? Tome cuidado que ninguém os engane, a primeira coisa. Depois Jesus vai falar de determinados eventos que terão lugar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, serão enganados. Haverá muitos que virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo. Haverá guerras e rumor de guerra, haverá fome em toda a terra, enfim, e haverá uma tribulação grande em toda a terra. Mas é interessante que quando Jesus vai descrever o aspecto
de como o mundo vai, onde o mundo vai se mergulhar em guerra, rumor de guerra, enfim, ele disse, isto ainda não é o fim, é apenas o princípio de dores. Isso significa, cada vez que nós ouvirmos que o país vai atacar outro país, ainda não é o fim. Ainda que escutarmos que vai haver a terceira guerra mundial, pode acontecer a terceira, a quarta, a quinta, ainda não é o fim. Jesus disse isso. Muitas vezes quando a gente vê situações acontecer, e aqui talvez Jesus diz que reino contra reino e nação contra nação. E o contexto de nações, como temos dito aqui, não significa país, significa um grupo. Amém? O tribalismo, por exemplo. Grupos tribais. O grupo se levanta contra outro grupo, enfim, ainda não é o fim. O mundo pode entrar em crise de fome. Pode haver pandemia, peste na terra, ainda não é o fim. Amém? Mas é interessante notarmos aqui um sinal tão importante que às vezes passa aos nossos olhos. Jesus diz: tomem cuidado para que ninguém os engane. Amém? Engano. Engano é um sinal que nós precisamos prestar maior atenção. Engano. Amém? Provavelmente, quando a gente escuta guerra, não há nenhum engano ali, é mesmo guerra, é algo real, está acontecendo, as pessoas vão morrer. Amém? Quando a gente escuta que há fome, é mesmo algo real, é mesmo fome, as pessoas não têm comida na mesa, estão a morrer de fome. Quando a gente escuta seca ali, é mesmo seca, as pessoas não têm, não há chuva. Não há engano nisso. Mas como o engano vai vir? Amém? Esta palavra engano, a definição desta palavra engano, de acordo com o dicionário de Strong, é fazer vagar, é desencaminhar, desviar do caminho, desviar da verdade, induzir ao erro, enganar, ser levado ao erro, ser desviado para o erro e para o pecado. Essa é a definição. Mas essa mesma palavra nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 23. Aleluia. Apocalipse capítulo 18, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: e a luz da lamparina nunca mais brilhará em você, nem a voz do noivo ou da noiva jamais se ouvirá em você, pois os seus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria. Acho que é a segunda ou terceira vez, ou quarta ou quinta vez que eu falo desse texto. Veja,
O capítulo 18 de Apocalipse fala da queda de Babilônia. Babilônia aqui não é um país, não é uma cidade literal. Muito embora existe um país que fica exatamente nas regiões onde existia a antiga Babilônia, que é o Iraque. Mas se olharmos para o Iraque hoje, o Iraque já não é nada. Amém? Mas a Babilônia aqui é um nome simbólico que representa uma confederação de elites mundial que controla a economia global. Amém? Controlam a economia global. São homens de posse. E houve uma ordem para a destruição, para a queda, porque o anjo foi enviado para visitar esta cidade, para ser destruído. Mas é interessante que nesse capítulo aqui, o anjo veio dar ordem ao povo de Deus: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus atos e até das suas pragas. As pragas vão cair. E é interessante que o anjo ainda orienta o povo de Deus, e o povo de Deus precisa perceber isso para começar a agir. O anjo dá informação ao povo de Deus dizendo: devolvam em dobro o que a Babilônia fez convosco. Devolvam isso em dobro. Amém? Para que seja totalmente destruído. Essa não é a nossa questão. A questão é aqui. Esses mercadores da terra são homens, são bilionários, são aqueles que controlam a economia global. Porque a palavra diz aqui que os seus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Aqui tem duas palavras. A palavra sedução aqui é sinônima da palavra engano. Amém? E aqui tem uma palavra, a palavra feitiçaria aqui, no original, eu não sei por que colocaram essa palavra feitiçaria, mas não importa. Amém? O motivo, porque há muita coisa que tem que ser codificada, para que só aqueles que têm a mente de Cristo possam entender, porque a Escritura não foi dada para todo mundo entender. Amém? Para uma pequena classe de pessoas vão entender, e eles vão resplandecer exatamente, vão ensinar os outros para compreender realmente o que Deus quer dizer. Aqui essa palavra feitiçaria é a palavra farmaqueia. Amém? É a palavra farmaqueia. Agora, preste muito bem atenção. Você pode ir no Google para pesquisar essa palavra aqui, e você vai ficar assustado com as informações que você vai receber. Isso não tem nada a ver com teólogos, enfim, mas é o que eles vão dizer. Amém? As informações vão dizer na Google. A palavra farmaqueia no grego Ou seja, a palavra feitiçaria no grego é farmaqueia. Amém?
É farmaqueia. De onde vem a palavra moderna como farmácia? Fármaco. Farmacologia. Amém? Substância, que são substância, droga, remédio, veneno. Amém? Veneno também é uma substância. Quem fabrica? Amém? E aqui vem, farmaqueus é manipulador de drogas. E quando se fala de droga aqui, não é outra coisa senão comprimido. Ok? São drogas. No mundo antigo, essa definição você pode encontrar no Google. Vai, tirei no Google essa definição. Amém? E eles têm essa informação, estão a nos dar essa informação. Diz assim, no mundo antigo, farmaqueia não significava apenas bruxaria no sentido místico moderno. Envolvia uso de poções, drogas para manipulação, práticas ocultas associadas a substâncias, engano espiritual por meios químicos ou rituais. Portanto, a palavra tem dois aspectos. O primeiro, o uso literal da substância, e o segundo aspecto, a manipulação espiritual e engano. O contexto em Apocalipse 18 fala de sistema comercial global. Isso não é minha informação. Não sou eu que estou a dizer isso. Amém? Isso é informação que eles botaram lá. E você pode pesquisar isso, você vai receber isso. Amém? O que ele está dizendo aqui? O contexto em Apocalipse 18 fala de sistema comercial global, enriquecimento de mercadores, luxo excessivo, corrupção, engano das nações. Amém? E engano das nações. Sedução ideológica. Manipulação espiritual. Engano sistemático. Corrupção que embriaga as nações. Amados, a palavra-chave aqui é engano. Apocalipse 6, versículo 8. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Fala: vi então um cavalo amarelo e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. A Bíblia está dizendo assim:
João está dando essa informação, diz: vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte. O cavaleiro que sentava no cavalo, que cavalgava sobre a terra, tinha o nome de Morte. E atrás dele, quem o seguia? O inferno seguia a morte. E o texto diz que foi-lhe dado autoridade para matar quarta parte da população mundial. Preste muito bem atenção, amados, e por que é que temos dito que muita coisa ainda vai acontecer. E nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Porque isso vai acontecer, ou já está acontecendo. Quanto são? Quanto dá? Quarta parte da população mundial. Para nós sabermos a quarta parte da população mundial, precisamos saber quantos somos hoje. E aí saberemos a quarta parte. E quantos devem morrer. Porque isso é uma profecia relacionada com o futuro, nosso tempo. João fez essa predição, deu essa visão há quase 2000 anos atrás. Então ele estava vendo acontecimentos futuros, que é o nosso tempo. Que o anjo, ou seja, o cavaleiro do cavalo amarelo, que se chama Morte, recebeu autoridade, lhe deram autoridade para matar. E ele vai usar todos os meios possíveis para poder matar. Até mesmo os animais do campo ele vai usar. Vai usar doenças, vai usar fome, vai usar pragas ou vírus para matar. Porque aqui o importante aqui é reduzir a população mundial. Segundo estimativa recente, a população atual do mundo em 2026 é de cerca de 8,3 bilhões de pessoas. E qual é quanto a quarta parte de 8 bilhões? 2 bilhões e 75 milhões de habitantes. Você acha que 12 bilhões é pouca coisa? Isso é a quarta parte. E a Bíblia diz que esse cavaleiro recebeu essa ordem para matar a quarta parte. Então, o que significa que está havendo muita matança. Mas como vai acontecer essa matança? Engano. Presta atenção que a palavra aqui é engano. Agora, eu quero falar de algo. Quem já ouviu falar da Agenda 2030? Ou Agenda 2030. Aqui na sala ninguém? Uau. Eu já ouvi. E alguém já procurou se informar acerca dessa Agenda 2030? Qual é o propósito dessa agenda?
E por que exatamente esse tempo? Essa agenda não saiu em outro tempo. O projeto começa em 2015. Amém? E vocês podem consultar, vocês têm ali vossos dispositivos sobre essa agenda 2030. Nessa agenda, eu vou dar algumas rápido aqui. O que é a Agenda 2030? Ou 2030? É um plano global de desenvolvimento sustentável. É um plano global de desenvolvimento sustentável adotado por 193 países membros da ONU em 2015. E desses países, Angola está incluída. Amém? O documento principal chama-se Transformando o Nosso Mundo. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ele estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que os países se comprometeram a buscar até o ano de 2030. Para que serve? A Agenda 2030 serve para reduzir a pobreza. É ou não é bom plano? É? É ou não? O plano é bom. Reduzir a pobreza. Melhorar saúde e educação. É ou não é um bom plano? É. Promover crescimento econômico sustentável. É ou não é um bom plano? Combater desigualdade. É ou não? Proteger o meio ambiente. Enfrentar mudanças climáticas e promover paz e integridade mais justa. São ou não são bons pontos? Todos nós concordamos, sim? Ok. Agora vou fazer uma pergunta. E se estiver a nos enganar? Quais são os planos que estão por trás? Se essa agenda for um engano para seduzir as nações, se for um projeto enganoso, simplesmente para poder atrair o coração dos presidentes das nações, mostrando a eles que esse plano serve para isso. Se for um engano, uma mentira, qual é a verdade que está por trás desse engano? Porque a questão aqui não é simplesmente aceitar que o plano é bom. O plano pode ser bom, mas se por trás desse plano tem algum engano, quem sabe? Porque a Bíblia diz que eles vão enganar as nações. E se vão enganar as nações, significa que eles precisam trazer alguns projetos que, no ponto de vista humano, vai parecer bons projetos. Vão convencer a opinião. Uau! É isso que nós queremos. A minha pergunta é: um exemplo.
O governo angolano não sabe que existe pobres aqui. O governo angolano precisa ir na ONU para buscar uma agenda para os pobres daqui. O nosso governo não pode criar ele próprio mecanismo, sentar com pessoas que pensam, com os quadros aqui, dizer o que nós podemos fazer para acabar, ou seja, ou para reduzir a pobreza no nosso país, para reduzir o desemprego, para nós acabarmos com isso, com aquilo, para darmos uma melhor educação, melhor saúde ao nosso povo. Nosso governo não tem isso. Tem que ir buscar. Jesus disse: cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele mostra que vai haver engano. O livro do Apocalipse está dizendo que as nações serão o quê? Enganadas. Por quê? Pela farmaqueia. Indústria farmaqueia, indústria farmacêutica. Pelas drogas que estão sendo feitas. Hoje estamos num tempo, tudo ou nada, confiamos os medicamentos. Nós temos falado, por exemplo, na questão da Covid, de vacina, que é complicado. Mas imagina se vier uma outra pandemia e dizer que já temos vacina para isso. Como o engano vem? Para ver o engano, primeiro tem que criar um problema. Depois de criar o problema, ele tem que trazer o quê? A solução. E o engano está exatamente na solução. O problema não é o engano. O engano é a solução. Porque a pergunta que se coloca é essa: o que te dá confiança de que a solução que estão a nos dar, o que estão a nos dar é a solução? Quem foi que disse que esta é a solução? Quem foi que comprovou que isto é solução? Por exemplo, nós não temos um meio de inspecionar todos os medicamentos que entram no nosso país para sabermos de que esses medicamentos são confiáveis. Apenas nos disseram que isso é para isso, isso é para tratamento disso, daquilo, enfim. E nós simplesmente aceitamos. Recebemos e usamos. Mas quem garante que isto é verdade? Amados, nós estamos, imagina aqui, se este número, de acordo com a profecia de Apocalipse, esta quarta parte da população, se este número, 2 bilhões de habitantes devem morrer, como você acha que vai... Quem vai estar por trás desse projeto? Quem é o cavaleiro do cavalo amarelo? Alguém está por trás desse projeto? Quem comanda a indústria farmacêutica no mundo?
E hoje, amados, nós precisamos orar pelo presidente americano. Nós precisamos orar pelo presidente americano, porque o presidente americano, ele está ali a atrasar a manifestação deste processo. Você sabe que o maior financiador da Organização Mundial da Saúde é os Estados Unidos? Sim. Vocês sabem que a Covid, quando veio, ocorreu na primeira administração do Donald Trump. Foi lá. E o que é que aconteceu? Ele apanhou a tal Covid. E como tem os melhores médicos a nível mundial, fizeram tudo. E através do homem mais poderoso no mundo, conseguiu a cura pelo uso da cloroquina. E quando ele, como presidente, saiu para dizer que a cloroquina trouxe a cura, ele teve problemas. Não apenas ele, o presidente Bolsonaro no Brasil passou pela mesma situação e teve problemas também por dizer que é pelo uso disso. E quando terminou o mandato do presidente americano, sofreu muita perseguição. Foi difícil para ele tornar a voltar na presidência, se não fosse a determinação de Deus que ele iria novamente se assentar na cadeira dos Estados Unidos, da presidência dos Estados Unidos. E quando ele chega nesse novo mandato, o que ele fez? Ele retirou o financiamento. Ele disse: o que é que vocês estão fazendo? Organização Mundial da Saúde. Vocês disseram isso, obrigaram as pessoas a fazer o uso da máscara como se tivesse proteção. E o próprio presidente da Organização Mundial da Saúde, ele está vindo depois disso nas imagens publicamente para dizer que não, nós não obrigamos as pessoas a usarem as máscaras. Como pode? Como pode, meus senhores, nos enganar dessa maneira? Até que Deus teve que investir em alguém, em autoridade mundial, para dizer: a partir de hoje, eu já não considero a Organização Mundial da Saúde. Eu retiro o meu financiamento, retiro os meus homens e eu vou criar a minha ordem aqui nos Estados Unidos. Se surgir qualquer enfermidade, qualquer pandemia, eu vou contar com os meus especialistas. E não com os especialistas da Organização Mundial da Saúde, porque esses são mentirosos. Enganaram as nações. Mas nós precisamos acompanhar então as coisas, os eventos. Aleluia. Por quê? O engano está por todo lado. E esse engano vai trazer decepção. Porque imagina você pensando que está a receber uma vacina para isso, para combate disso. Afinal não é. Só pegaram o nome daquele problema. E o que está dentro desse remédio, desse fármaco, é um veneno que vai matar lentamente a pessoa em 3,
4 ou 5 anos. Porque esse número tem que se cumprir, esse número tem que se completar. Aleluia. E vão usar o quê? Guerras também. Fome. Deixa eu só dar alguns dados, outros dados aqui. Aqui temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que a Agenda 2030 sustenta. Amém? Erradicação da pobreza, Fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível. há um detalhe interessante que encontrei aqui, esse detalhe de energia limpa e sustentável. Neste projeto de energia limpa e sustentável, está a implementação de painéis solares, que eles consideram como energia limpa e sustentável. Ok? E isso é para que as nações possam aderir a esse projeto. Imagina. Para se cobrir um país como o nosso, com esse tipo de energia, nós precisamos de uma extensão de terra para se colocar as placas solares. Isso ocupa terreno, ocupa espaço, é desnecessário. Nós não precisamos disso, porque nós temos a nossa barragem Capanda. Sim ou não? Laúca, Cabambi. E se quisermos fazer mais 5, podemos fazer. Por que vamos ocupar terra com placas solar, uma extensão que é para poder, se nós temos nossa energia, temos construído? O que está por trás disso? Comércio, porque eles não vão oferecer para o governo, os governos vão comprar. O que está aqui? Superfaturação. Amém. Mas nós precisamos entender onde é que o mundo está a caminhar. Energia limpa e sustentável, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias globais. Ok? São esses 17 pontos. Amado, o que eu quero aqui que você perceba é o seguinte: que nós estamos, o cenário está sendo preparado para Apocalipse 14:13 ocorrer. O que diz Apocalipse 13, 11 até 17? Diz o seguinte: e vi uma outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão, e engana os que habitam. Nós temos aqui novamente a palavra engano. E enganam os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foram dados para executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu.
e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que possui a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Agora, aqui é importante saber que aqui nós temos aqui marca, número da besta ou número do seu nome, ou número, ou nome, ou a marca. Isso vai vir de formas diferentes. Vai vir em forma de nome, vai vir em forma de marca, vai vir em forma de número. Não é simplesmente, como a gente não é simplesmente 667 e vai vir um número assim. Não. Esse número pode vir em forma de nome, pode vir em forma de número, 666, e como pode vir em forma de uma marca, um símbolo, uma insígnia qualquer. Amém? Agora, o que o Apocalipse aqui nos mostra? Que haverá um domínio mundial. O mundo está a caminhar para este sistema de governo mundial. Nós estamos a caminhar quando começa a surgir esta agenda global. Isso aqui é a maneira de tentar, de namorar a elite que está por trás disso. Namorar os presidentes das nações, os representantes das nações para aderir a este projeto. E uma vez que vão aderir a esse projeto, uma vez que os protocolos são assinados, não tem como você anular aquilo, porque você assinou um protocolo internacional que te conecta com esse projeto. E uma vez que esses projetos estão assinados, aí está o problema. Você está dentro. E uma vez que o governo está dentro, quando eles decidirem mudar, dizer o que está por trás, é isso, quando começar a manifestar a verdadeira intenção que está por trás disso, porque a verdadeira intenção aqui é o controle global. Hoje nós não entendemos muita coisa. Quando se fala de globalidade, globalismo, né? Globalização é o quê? É tornar o mundo uma aldeia. E quando você analisa o conceito de uma aldeia, numa aldeia só existe uma autoridade, só. Ok? Então essa aldeia global vai ser um problema. As pessoas vão entrar, vão ter dificuldade, não vão conseguir sair. Mas também não tem como, porque o mundo está a caminhar para este evento global que tem que acontecer, que é juntar as nações para se adotar um sistema econômico, político, social. E de acordo com o Apocalipse 13 aqui, o que a gente percebe aqui é um controle através da economia. Imagina, se você não pode comprar, você não pode vender, se você não tiver a marca. Sabe o que está acontecendo hoje? Os bancos agora estão a pedir declaração do rendimento. Sabe por quê? Antes não era necessário, mas o dinheiro é meu, eu sei como eu encontro o dinheiro. Você tem que me pedir, e você tem que me pedir essa informação sigilosa para quê? Você quer me controlar? Por quê? Pouco a pouco estamos sendo controlados, pouco a pouco estamos a perder a nossa privacidade. E não só. Hoje no banco, se você vai para levantar 5 milhões de kwanza num dia só, vão te perguntar, é para quê? Mas meu senhor, o dinheiro é meu. Quando vim meter o dinheiro, depositar o dinheiro no teu banco, não me pergunte
perguntasse se é para quê você está vindo por dentro. Agora eu quero levantar o meu dinheiro, você está me perguntando por quê? Controle. Quer dizer, estão a nos investigar. Como você está ganhando o teu dinheiro? Onde você está? Como você está ganhando o teu dinheiro? E onde é que você vai gastar o teu dinheiro? Até pessoa que é vendedor ambulante, está aí na Zunga, se quiser abrir conta, tem que trazer uma declaração de rendimento. Vai lá, vai dizer, não, mensalmente eu vendo os meus negócios e ganho 20 mil ou 30 mil, ok, isso já basta. Sabemos que você está vendendo alguma coisa, então você tem esse rendimento mensal, já basta. Mas se vai levantar um volume maior, você vai ter que você só tem que dar meu remédio. Não, o banco não permite movimentar esse valor, a não ser que tem que fazer transferência. Mas eu quero meu dinheiro, eu quero segurar, eu quero acender o bolso do meu dinheiro. Não é só isso que eu quero. Você quer me privar disso para quê? Mas tudo isso é para vermos pouco a pouco. Estamos sendo controlados. Isso é pouco, isso não é nada ainda. Amados, eu vou dizer uma coisa aqui, amados. Se você tem possibilidade, compra terras para agricultura, terra para cultivar, compra terra, legaliza, mesmo que você não quiser coisa ali, legaliza, pelo menos. Vai na província, vai aqui, compra terra, amados. Vai chegar um tempo, e está quase, porque a intenção é nos controlar. Vai chegar um tempo que, se você vai na loja, você já não pode tirar 2 litros de óleo, você só tem que tirar 1 litro. Vamos começar a controlar a quantidade que você tem que consumir durante o mês. E você gosta talvez de fritar tua batata, tua bombom, você precisa de mais óleo, precisa de tirar mais 2, 3, 4 litros, e chega ali e diz, não, tira apenas 1. Então nós estamos chegando num sistema de controle global, que nós vamos perder o controle, vamos perder a possibilidade de termos aquilo que nós precisamos. Mas se você tiver tua palavra ali, você vai estar bem. Amém? Vamos investir. A outra coisa, deixa-me trazer uma profecia que foi liberada pelo homem de Deus. O profeta Yubertase, na semana passada, ele disse: Deus lhe falou para avisar as nações. Só falta 5 anos para o controle global. Ele disse: daqui a 5 anos, a pessoa que não conseguiu faturar dinheiro para comprar uma propriedade, alguma coisa assim, depois de 5 anos, vai ser difícil. Acabou com quem é pobre vai se tornar pobre para sempre. Não haverá a menor possibilidade de dizer que as coisas vão mudar. Porque o que vai seguir depois de 5 anos vai ser algo mais terrível. E sabe, amados, Deus tem homens exclusivos na terra. E este profeta é um deles. Eu creio na palavra que ele traz, porque se cumpre ao pé da letra. Nós como igreja só temos 5 anos à frente.
Veja que essa palavra foi gravada no ano passado e foi liberado este ano. Imagina, 5 anos, eu fui fazer a conta até 2030. Coincide exatamente com o programa da agenda aqui, Agenda 2030. O que significa que de 2030 em frente, as coisas vão se tornar mais difíceis. Então, o tempo do povo de Deus sair da preguiça é este. A partir desse, temos 5 anos para fazer isso. Sai do conforto. Vá fazer dinheiro. Sai da preguiça. Vá trabalhar, procura alguma coisa. Fatura dinheiro. Deus vai dar graça. Porque os próximos anos que virão serão anos difíceis. Porque o mundo está caminhando para isso. Agora está dentro do projeto 2030, 2030. Estamos dentro desse projeto. Nós aderimos porque somos membros. Mas o que está por trás disso é o engano. Veja que a Bíblia usa a mesma expressão. Jesus disse: atenção, haverá engano. Em Apocalipse 18 diz: o mundo será enganado pelas farmácias que fabricam os comprimidos, que fabricam as vacinas, que fabricam todo tipo de medicamento. O mundo será enganado. Apocalipse 13 aqui diz a mesma coisa. O mundo será enganado. Todo projeto parece bom. A intenção parece boa. Mas quem está por trás disso? Quem está a mobilizar isso? Quem está por trás das Nações Unidas? Qual é o governo sombra por trás da ONU? Nós precisamos saber. Cada país tem um governo sombra. Aquele que governa ali, que aparece na frente, ele não é sozinho ali. Tem ali os que estão ali atrás, os que tomam a decisão e dizem: o presidente não pode falar isso. O presidente não pode fazer isso. Tem que ser assim, 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 assim. Aqueles que estão instruídos são os governantes. Eles não dão a cara. Amém? Imagine um Bill Gates. É um homem poderoso. Ele financiou as vacinas da Covid. Do ponto de vista humano é bom, porque alguém financiou. Mas qual é a finalidade dele de meter tantos bilhões nisso? Sem ter lucro. Sem lucro. As vacinas não querem de graça. Cada governo tem que comprar as vacinas. Nós queremos receber de graça, mas o nosso governo pagou, comprou. Você comprou porque tem um preço. E por que comprou? Se é uma oferta, por que uma oferta tem que se vender? Aleluia. Mas também, por conta disso, quando Deus disse: saiam, era o povo meu, no capítulo 18, saiam da Babilônia, meu povo,
Não participe dos seus flagelos. Dá em dobro o que eles fizeram convosco. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Está a mostrar que nós, o povo de Deus, se nos revoltarmos e dizermos que eles recebam em dobro o que eles fizeram conosco, muitos deles não vão viver. Muitos desses, escuta, amados, e muitos desses milionários vão começar a cair. Vão começar a perder, eles vão deixar de ser bilionários num momento, num fechar e abrir de olhos. Porque nós decidimos isso. Porque é o que eles fizeram conosco. Então nós temos que nos levantar e dizer para eles: caiam, recebam em dobro a matança que vocês criam contra nós. Recebam em dobro o investimento, os milhões que vocês colocaram para poder trazer desastre a nós. Recebam em dobro o prejuízo. O camarada meteu 5 bilhões para criar prejuízo a nós, aos africanos, dobra 10 bilhões de prejuízo. A Bíblia está dizendo: dão em dobro. Amém? O que eles fizeram contra vocês. Eles não podem estar acordando, dormem, acordam, saudáveis, estão bem, e o povo aqui está a gemer com o engano que eles provocaram contra nós. Não pode, alguma coisa está errada. Nós, o povo de Deus, temos que nos levantar e dizer: não, isso não pode acontecer. Amém. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Amados, nós estamos no tempo que precisamos ter cuidado. Amém. Precisamos ter cuidado. Precisamos olhar para os acontecimentos do dia. E precisamos olhar para as profecias bíblicas. Porque os acontecimentos vão nos mostrar em que momento nós estamos a viver. Amém. Há coisas que acontecem. O diabo não dorme. A intenção do diabo é governar o mundo com suas leis. A intenção do diabo é destruir também a população mundial. Por quê? Porque o diabo sabe que cada vez que nasce mais gente vai receber a Jesus. Então ele não quer isso. Ele quer destruir, reduzir a população e ficar um número que facilita ele controlar. Agora, se esse controle vai acontecer com a nossa presença ainda aqui na terra ou não, eu não sei. Mas uma coisa que eu preciso dizer é essa aqui: não importa o momento, se com a gente presente ou não, desde que o projeto está para se cumprir, eles têm que receber em dobro. Amém. Porque a Bíblia mostra que muitos planos do filho da perdição, do anticristo, não vai se materializar agora por causa da igreja. Mas quando a igreja que resiste por meio da oração e por meio das informações que estamos passando, porque depois daqui nós oramos, direcionado as orações, neste nível, nessa área, ali os planos do inimigo começam a ser quê? Impedidos. O que estava para acontecer amanhã já não acontece. Daqui a pouco surge uma situação no meio deles aqui e eles vão dar uma pausa. Não. Agora o que acontece? Donald Trump é a pedra de tropeço no sapato deles. E temos que orar a favor deste homem. Pode ser chamado de racista, de quê? Enfim, isso não importa. O que importa é que Deus disse
que este homem aqui é que está a travar alguns projetos dessa elite mundial que quer governar através das leis do anticristo. A gente pode pensar que ele está a vir para erradicar a pobreza, é quando ele está a vir para piorar a pobreza. Porque o engano é isso, você quer enganar, você tem que levar mentira. Você tem que apresentar um discurso que parece verdadeiro. Aliás, você não vai levar logo a mentira à frente. Você vai levar um discurso que parece verdade. Olha, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Ok. O que é que diz a profecia de Daniel acerca da aliança com Israel? Ele diz assim: há um príncipe que vai vir, que vai fazer uma aliança de paz com Israel de 7 anos. Mas no meio desse tempo, que são 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. O que significa que ele vem com promessa: olha, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos erradicar a pobreza, vamos tornar a fome zero no teu país, enfim, durante X tempo. Mas daqui a pouco, se passa um ano, daqui a pouco as coisas mudam. As coisas mudaram. Então não vamos fazer isso. Agora vocês têm que me servir. Você tem que me servir. Se vocês não me servirem, vocês vão morrer. Vocês sabem o que está acontecendo? Mesmo no nosso país. Eu não sei se vocês já falei isso uma vez, eu não sei se vocês já viajaram em algumas partes de Angola, de Cabo. Mas a área onde a gente passa, a gente vê vedação, terreno vedado, ocupado. Você pergunta: meu Deus, esse terreno é tão extenso, é propriedade de alguém. O que essa pessoa está fazendo com esse terreno? Pouco a pouco a nossa terra está sendo adquirida. E vai chegar um tempo que a maior parte da terra vai estar nas mãos de determinados indivíduos que já não teremos terra para cultivar. Logo, o que tem terra para cultivar é que vai começar a dar o sustento. Presta muito bem atenção nesse detalhe. Por isso que eu digo: você tem possibilidade, compra terreno, compra 1, 2, 3, 4, 5 hectares. Porque isso aqui, à frente onde vamos, vai trazer muito benefício. A terra está sendo adquirida pouco a pouco. E a maior parte de pessoas que estão adquirindo terrenos no nosso país são estrangeiros, em nome de nacionais. E nós não sabemos disso. Porque eles querem amanhã tomar controle da terra para começar a produzir para nós. Quando ele começar a produzir para nós, ali onde vai haver um problema. Você não pode comer mais que isso. E vai chegar um momento onde eles vão criar especialistas que entendem de terra e vão começar a dizer: não, a partir de hoje já não pode haver esse tipo de agricultura, porque isso vai
esse tipo de agricultura vai contaminar o ambiente, está a prejudicar o nosso clima. Então nós temos técnica apropriada para nós produzirmos e não afetar o quê? O clima. Porque eles, na agenda deles, eles trouxeram também a questão do clima. Nós somos um povo ignorante, que os que nos falam se isso traz benefício ou não são os outros. Nós próprios não sabemos. Aí está o problema. Mesmo com tanta pessoa que estudaram, mas ainda assim, esses que estudam, se eles disserem para não, isso aqui não funciona, ele também vai aceitar, não, isso aqui não funciona. Nós somos assim. E logo eles vão dizer, somos nós, temos equipes que vão, você nos dá simplesmente terra, somos nós que vamos produzir na tua terra, vamos alimentar o teu povo. A partir dali, desse momento, teremos outras dificuldades. Porque para você ir comprar, você vai ir controlar, você tem que ter a marca. Eu não sei como que essa marca vai ser, mas você não tiver isso, você não vai poder controlar, a não ser que você tenha o teu campo, onde você vai cultivar o teu tomate, a tua cebola, a tua batata, para que você se alimente. Senão nós estamos a caminhar para tempos difíceis. Nós já não voltaremos, o mundo já não vai voltar num grande tempo de paz. E aliás, porque a Escritura diz que quando a gente ouvir que há paz e há segurança para Jesus, é neste momento em que a destruição virá dessa terra. Então, amados, nós estamos nesse tempo. E deixa reforçar esta palavra, só nos faltam 5 anos. Ou seja, Deus abriu um tempo, uma exceção para nós de 5 anos. Quando sair daqui hoje, pensa nisso. Só tenho 5 anos. Se daqui a 5 anos eu não conseguir isso, eu nunca mais vou conseguir. Agora presta atenção, eu também creio que quando Deus fala, Ele capacita. Amém? Amém. Se Ele diz, falta esse tema, e Ele diz ao seu povo, sai, vão conseguir, é porque há graça que Deus liberou para esses 5 anos. Então não fica preguiçoso. Amém? Não fica preguiçoso. A graça de Deus para isso. Você não pode ser controlado pelo sistema. Não pode. É por isso que Deus dá informação, para que nós possamos nos prevenir, possamos nos preparar. Temos 5 anos. Alguns podem dizer, eu não acredito nisso. Ok, tá bom. Mas daqui a 5 anos, nós vamos ver para chegarmos lá. Não é verdade? Não tem problema. Vamos chegar lá, vamos ver. Se acontecer, então é porque a palavra é verdadeira. Se não acontecer, a vida continua. Amém? Ninguém morreu. A vida vai continuar. Mas se acontecer, a decepção vai ocorrer. E o que nós queremos é que Deus tenha misericórdia da terra. Essa é a nossa oração. Deus tenha misericórdia
misericórdia da terra. Para que a destruição não venha sobre a terra. E que Deus ouça as nossas orações. Para que aqueles que estão por trás desses planos possam receber em dobro o que eles projetaram contra nós. Aleluia. E esse é o ponto que nós precisamos orar. Vamos nos colocar de pé e vamos orar para que Deus nos dê esta graça de não sermos enganados, para que os nossos governantes não sejam enganados a ponto de aceitarem projetos que têm como finalidade a destruição da nossa vida. Aleluia. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos. As nações te pertencem. Os povos te pertencem. As tribos te pertencem. As línguas te pertencem. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela tua intervenção. Tua palavra declara que um anjo forte desceu dos céus com uma luz gloriosa e declarou a queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Meu Deus. E a tua palavra dá uma ordem a teu povo: saí dela, povo meu, para não seres participantes dos seus flagelos, das suas pragas. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje nós declaramos, ó Pai, que não concordamos, não aceitamos esses planos mentirosos, em nome de Jesus Cristo, e declaramos, como tu disseste na tua palavra: dai em dobro o que eles fizeram convosco. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebam em dobro o grupo, a equipe, as pessoas, meu Pai, que conspiram contra as nações, que enganam, meu Pai, as nações com as suas mentiras, seus enganos, suas farmaqueias, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, para que eles recebam em dobro o investimento, Pai, que eles investiram para tornar real seus planos contra nós. Aquele que investiu 1 bilhão, receba em dobro 2 bilhões de queda. Aquele que investiu, meu Pai, 5 bilhões, receba, meu Deus, um prejuízo de 10 bilhões. Aqueles, meu Pai, que investiram trilhões, recebam em dobro, meu Pai, o mesmo valor que eles investiram, porque nós somos teu povo. Nós não somos animais para ser caçados, não somos pés para ser, meu Deus, agarrados nas suas redes, meu Pai. Nós recusamos participar dos flagelos que eles, meu Deus, projetaram contra nós.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os flagelos voltam contra eles. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos olhos para discernir. Dá-nos discernimento, Pai, para discernir, meu Deus, o que está acontecendo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos a discernir as artimanhas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ouvimos a palavra profética que o Senhor liberou para ser, meu Deus, anunciado na terra ao corpo de Cristo, de que está faltando 5 anos para que o céu se feche. Pai, nós declaramos no nome de Jesus. Dá graça ao teu povo. Dá graça ao teu povo. Dá graça ao teu povo. Que neste tempo, em diante, a partir deste ano de 2026, o pequeno negócio possa gerar milhões de quantos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pequeno sacrifício, pequeno esforço possa gerar, meu Pai, uma fortuna, meu Deus. Deixa o teu povo, meu Pai, durante esses 5 anos, meu Deus, adquirir, meu Deus, aquilo que por muitos anos não adquiriram. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus da provisão. Haja provisão nesse tempo. Haja os milagres nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que cada esforço se converta, meu Deus, em ganho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cada finança investido, meu Pai, meu Deus, se torne, meu Pai, em milhões, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, a tua palavra declara, meu Deus, que o Senhor é aquele que nos dá o meio de escape. Enquanto que o inimigo, ele está a contar o tempo. O inimigo, ele está a ver, meu Deus, que a partir de 2030 algo vai acontecer. Meu Deus, o Senhor está a trazer suprimento, está a trazer provisão. O Senhor está nos dando alerta, meu Pai, e nós estamos caminhando à luz dessa informação. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça. Nós declaramos que os planos do inimigo não nos encontrarão de surpresa. Não seremos surpreendidos, porque a cada momento, a cada ocasião, Tu vai nos dar informações. Tu vais nos dar a saber, a conhecer o que vai acontecer e o que devemos fazer. Pai, que a terra de Angola seja aberta para que Teus filhos possam adquirir terra, porções e porções de terra, Pai, hectares e hectares de terra, em nome de Jesus. Que a oportunidade para faturar, meu Deus, para adquirir riqueza, meu Pai, seja liberado na vida do Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, para que o Teu povo tenha condições financeiras para adquirir qualquer que seja a propriedade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te damos graça, Pai, glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.